a gente comenta essa notícia do Silvinei Vasquez, que era o ex-diretor da Polícia Rodoviária Federal, que está preso na Papuda. Ele queria sair, mas o Alexandre de Moraes, o Xandão, não aliviou a barra dele, ele continua preso. Ele é uma das figuras mais nefastas do bolsonarismo. A PRF, no governo Bolsonaro, ela parecia que... Houve um momento que parecia que ela ia se tornar uma polícia política, fascista. Teve aquele episódio do sufocamento de uma pessoa, né, que o cara morreu sufocado com gás carbônico, que eles prenderam o cara dentro do camburão lá da PRF, ele morreu sufocado, uma coisa horrível, traumatizou a opinião pública brasileira. E depois teve as blitz no dia da eleição, que também assustou, um dia tão alegre naquela eleição, porque eleição é tenso, né? É sempre um dia tenso, mas, de certa forma, um dia alegre também, um dia da democracia. E sempre eu gosto do dia da eleição porque é tranquilo no Brasil, o brasileiro é tranquilo, vai votar tranquilo, mesmo com a polarização tão forte, tudo, mas é raro ter briga, é raro ter confusão, os brasileiros vão votar tranquilamente. É dia de festa, as pessoas fazem churrasco depois da eleição, tem todo um processo, as pessoas se encontram para votar, não bate com o que aconteceu. Eu considero o Silvinei a figura mais nefasta, porque a atitude dele no dia da eleição poderia efetivamente ter alterado o processo eleitoral. Só não alterou porque ele foi parado a tempo. Mas ele poderia ter efetivamente... Ele manipulou, porque eu acho que a diminuição dos votos ficou claríssima ali, né? Houve uma perda suntuosa de votos na região. E, além disso, se ele tivesse conseguido colocar em prática o plano dele, que era até o final do horário, com certeza a gente poderia estar com o Bolsonaro como presidente nesse momento, porque a diferença foi muito pequena. Essa diferença muito pequena tinha uma relação com essa manipulação da Polícia Rodoviária Federal de impedir as pessoas de votarem. Então, assim, ele efetivamente influenciou no processo eleitoral, não é uma coisa de uma conversa no telefone, né? Eu acho que, talvez, um plano. Não, ele colocou em prática um processo de manipulação eleitoral. Ele fez algo que foi seríssimo e poderia ter colocado o Bolsonaro na presidência. Se as pessoas não tivessem filmado na hora, denunciado, o Alexandre de Moraes entrando, né, impedindo aquela operação, aquele 2 milhões de votos poderiam ter desaparecido. Exato. Foi uma série... O Bolsonaro ele fez uma série de ações para tentar puxar o tapete, né, dar o tapetão na eleição. Os bolsonaristas falam muito em fraude, o bolsonarismo que cometeu fraude. Né? Uma delas foi isso. Hoje em dia se sabe... O Silvinei está preso por isso. Né? É importante lembrar a audiência aqui que ele está preso por isso. Ele está preso na Papuda porque a justiça entendeu que ele tentou influenciar a eleição, isso obviamente é crime. O negócio é que ele infringiu ordens expressas da justiça. O Alexandre de Moraes, que era o presidente do TSE, né, ainda ele tinha ordenado expressamente que não houvesse a operação da PRF na véspera, porque ela tinha sido anunciada, não pode ter essa operação. A operação aconteceu, mesmo assim, eles deram uma desculpa lá, não, é uma operação padrão, mentira, padrão, tudo no Nordeste, no Nordeste. Não tinha nada no Sul. Nada no Sul, e depois descobriu-se uns documentos, né, umas tabelas dizendo quais cidades onde devia ter mais operação, eram as cidades onde o Lula tinha tido mais voto no primeiro turno. Então, tudo calculado, né? Calculado para mudar o resultado. Eles sabiam que seria apertado, porque ficou apertado no primeiro turno, né? Então, sabia exatamente onde que eles tinham que... Tanto que tanto o campo progressista sabia o que tinha que ser feito, né? Por exemplo, houve entendimento que não podia ter abstenção. Se tivesse aumento da abstenção, o Lula ia perder a eleição. Eu lembro que foi a primeira vez que eu fiquei um pouco nervoso numa live em que eu fiz essa análise. Gente, agora acabou a brincadeira. Agora nem é a hora, tem que focar de reduzir a abstenção, porque senão o Lula vai perder. Porque o eleitor é mais pobre, ele tem mais dificuldade de chegar na zona eleitoral. Por razões óbvias. Né? A eleição não
mês. É uma coisa que a gente tem que repensar também em termos de sociedade, né? Você colocar um processo eleitoral no último dia do mês, onde as pessoas não têm dinheiro da passagem, não tem dinheiro para comer, você tem um deslocamento, a grande maioria tem deslocamento grande no voto do lado, tanto que as pessoas do Nordeste votavam, estavam saindo da zona rural, com os ônibus fretados para ir para o centro das cidades para votar. Então, assim, é muito complexo. A gente sabe que tem uma perda, normalmente, de eleitor. E eu acho que mais me assustou nessa história é que quando o Anderson Torres foi preso, quando surgiu, que ele encomendou o estudo de onde o Lula tinha ganho no primeiro turno, junto com o Silvinei, para a partir dali fazer uma força-tarefa. Ou seja, a gente está falando de um processo que foi quase um mês antes de organização, né, de fraude no processo eleitoral, porque aquilo ali foi uma fraude. Então, a gente tem o Ministério da Justiça e o chefe da Polícia Rodoviária Federal criando toda uma fraude para impedir que nas cidades onde o Lula ganhou, em determinadas regiões, ele pudesse votar. Isso é de uma gravidade. Não tem que soltar, porque eles têm que ser exemplo. Para mim, isso é muito claro. Essas pessoas elas precisam ficar presas porque elas precisam ser um exemplo para quem tenta acabar com a democracia ou fraudar o processo democrático. Né? Se você deixa que uma pessoa como o Silvinei saia da cadeia, você está dizendo que, ok, você pode fraudar, você vai ficar um pouquinho preso e depois você vai embora, vai viver a vida, ainda se candidata depois a algum cargo que tiver, ainda ganha. Então, assim, tem que deixar um recado bem claro para a sociedade que não pode acontecer, porque eu tenho a impressão, às vezes, que as pessoas ainda estão meio enuviadas, sabe? Sem saber direito o que aconteceu. A complexidade que aconteceu tanto no dia da eleição, como pós-eleição, como dia 8 de janeiro, foram situações extremamente graves e feitas pelos mesmos agentes. As mesmas pessoas que tentaram manipular o processo eleitoral do dia 8, do segundo turno, foram as pessoas que estavam organizando o dia 8. É quadrilha, né? Não é uma coisa aleatória, não é paixão. É plano de poder. Não ganhamos nas urnas, vamos pegar o poder de algum jeito. Exatamente. O Silvinei continua na Papuda, o Anderson Torres está em prisão domiciliar, se não me engano, mas está preso. Né? Ambos estão com tornozeleira e tudo. Ambos serão julgados e devem pegar penas pesadas. Concordo que merecem penas pesadas, porque eu não consigo conceber crime pior do que você atentar contra a democracia. Às vezes as pessoas não têm noção. Por que é um crime tão grave? É porque isso pode gerar conflito social e pode gerar uma catástrofe. Muita gente morta, pode gerar uma guerra civil, gera crise econômica. É muito pior do que roubar um celular, né? Eu não quero defender o celular. Não, mas é muito pior. Em termos de gravidade de crime, é muito pior. Porque, assim, você roubou um celular, você está criando dano para uma pessoa, você vai pagar por esse crime. Mas assim, ali você está roubando a democracia, você está criando dano para mais de 150 milhões de pessoas, 200 milhões de pessoas. Né? Porque você não destrói só um processo democrático, você dá um golpe de Estado, aí você acaba fechando um STF, aí você bota interventor nos municípios, nos governos, que muita gente não tem noção, né, das consequências, da bola de neve que uma situação dessa leva. Você não vai ter o prefeito da sua cidade que você elegeu, você vai ter um interventor do governo federal. Você não vai ter uma Suprema Corte que vai se controlar. A Suprema Corte vai ser dissolvida. Então, assim, o fim da democracia é uma coisa muito séria e a gente teve a um passo do fim da democracia. Porque eles tentaram pela democracia no segundo turno, não conseguiram, imediatamente eles já começam com o plano B, que é a tentativa de golpe no dia 8. E é tudo esquematizado, né? Bolsonaro vai viajar e não fica para posse, o Anderson tira férias, aquelas coisas, assim, extremamente organizadas exatamente para não criar o vínculo. Porque aí quem deu a brecha para o golpe seria o próprio governo federal. Essa era a lógica deles. E aí eles não poderiam ser tipificados como golpistas. Então, assim, foi muito bem organizado, foi por muito pouco. Sim, e eles queriam aproveitar o momento, né? Aí no caso você entrou no 8 de janeiro, o momento que o governo ainda não tinha ainda feito as nomeações suficientes para ter o controle total, sobretudo na área de segurança, na área de inteligência. Né? Eu lembro, por exemplo, durante meses, os bolsonaristas ficaram trombeteando que o tal do grupo de WhatsApp, em que foi avisado, que o governo foi alertado no grupo de WhatsApp, era um grupo de WhatsApp só com bolsonarista. Né? Com áudio de golpe.
Mas o pessoal muito palhaçada, porque, evidentemente, um alerta de inteligência não é uma mensagenzinha de WhatsApp para um grupo cheio de bolsonaristas. Inteligência são vários níveis que você tem que... Porque, por exemplo, se eu mandar um WhatsApp para você, e naquele momento todo mundo sabia que poderia haver alguma confusão, mas isso não é alerta de inteligência, né? Pode acontecer qualquer coisa, né? Mas o maior responsável pelo 8 de janeiro foi o Jair Bolsonaro, porque você vê que, acontecendo o 8 de janeiro, o que o Bolsonaro tinha que ter feito? Ele tinha que vir na hora para as redes sociais, falar, gente, sai daí, sai dos palácios, não concordo com isso, né? O nosso campo é contra a violência. Não, ficaram quietos. O silêncio os incriminou. Ninguém veio para a rede social, né? Se fosse um grupo de gente de esquerda que fizesse uma barbaridade dessa, a primeira coisa que o Lula ia fazer, gente, sai daí, não no nosso nome aqui da esquerda, ninguém vai quebrar palácio agora, não. Isso aí só vai prejudicar a gente, isso aí é uma imbecilidade, um crime. Não, ficaram quietos, Bolsonaro ficou quieto. Né? Foi a maior bandeira. Inclusive com os bloqueios de estrada, que foi aquele negócio foi criminoso também, foi criminoso aquele negócio. Só depois de semanas que ele fez uma live dizendo que não concordava com o bloqueio de estrada, mas não o suficiente, tanto que ninguém saiu das estradas depois da live do Bolsonaro. Então, o silêncio deles, tanto no bloqueio das estradas, quanto no acampamento, quanto sobre o que representava os acampamentos diante dos quartéis, quanto o Rio de Janeiro, foi criminoso. E fica muito claro que não é aleatório, né? Porque ele poderia perfeitamente dizer exatamente isso. Ou não, eles são fanáticos, eles não aceitam a democracia, mas eu não concordo com eles em momento algum. Em todos esses episódios ele fala, eu não concordo. Em todos esses episódios, ao contrário, ele incentiva com vários códigos, entendeu? Com várias formas. Os filhos compartilham coisas na internet, os tão próximos politicamente dele vão visitar os acampamentos, vão até o bloqueio, e aí curte uma postagem, são detalhes, mas que a militância dele estava prestando atenção, e aquilo ali era um apoio. E ele realmente acreditou que eu acho que ele conseguiria ficar no poder, porque ele estava, até então, ele estava muito tranquilo depois que ele perde, né? A coisa dele não aceitar a derrota, que aquilo ali já ligou o alerta amarelo de todo mundo, quando ele não vai a público aceitar, como qualquer pessoa que perde uma eleição, assumir que perdeu, fazer a ligação para quem ganhou. Quando ele faz isso, ele dá um recado para o eleitorado de que eu não aceitei o resultado das urnas. Vocês podem fazer o que quiser para me colocar no poder de novo. E para ele era importante ficar no poder de novo, porque quando a gente percebe no nível de aparelhamento que o governo federal estava, né, em termos de desestrutura e também aparelhamento mesmo ideológico e aparelhamento financeiro, né, a quantidade de coisas, escândalos que apareceram pós a saída do Bolsonaro, a gente percebe que ele precisava realmente continuar no poder. Porque ele precisava estar ali, porque eles tinham tanta certeza que iam ficar no poder que eles não apagaram os rastros. Ficou tudo ali. Era a certeza de que eles iam ou pelo voto ou por golpe. Sim, sim. E eles cometeram muitos crimes, né? Por exemplo, o caso das joias, aquilo foi muito escandaloso. Né? Eles surrupiaram uma série de joias que pertenciam ao patrimônio público e venderam nos Estados Unidos, nem tentaram, venderam lá. Tanto que você tem o Rolex e o Patek Philippe. Né? O Patek Philippe nem apareceu ainda. O advogado lá, o malandrão lá, não conseguiu recomprar. Ele conseguiu recomprar o Rolex. Né? Aliás, outro caso estranhíssimo, né? O cara vai lá comprar do próprio bolso. Quem vai acreditar numa história dessa? Quem vai comprar? Eu acho que a sorte do Brasil é que as pessoas que estão no entorno do Bolsonaro não têm grande capacidade estratégica. Eu até acho, eu não vou nessa vibe de que o Bolsonaro é burro, porque não é. Né? Ninguém chega à presidência da República com limitações grandes. Mas eu acho que ele tem um entorno tão fanatizado por ele, tão apaixonado, e eu não sei que gatilho é esse que ele libera nessa galera, né? No Silvinei, no Anderson, no advogado, que essa galera acaba agindo de forma tão passional que cria provas. Se eles fossem um pouquinho mais racionais, a gente estava em maus lençóis. Porque é muita coisa. O pensamento maquiavélico de manipulação de eleição,
A questão dos auxílios, que está muito pouco falado, mas a quantidade de auxílio caminhoneiro e auxílio táxi, que foi liberado um mês antes do processo eleitoral, e que depois se configurou que mais de 75% desses auxílios eram irregulares. Os empréstimos bancários que foram liberados também durante... para as pessoas que recebiam benefícios do governo, no caso de Bolsa Família, tudo isso era uma tentativa de compra de voto indireto. Então, assim, a nossa sorte é que, no final das contas, eles são passionais demais. E o olho é muito grande, né? Porque, assim, Bolsonaro recebeu uma quantidade de presente da Arábia Saudita que eu nunca vi um presidente receber. A empolgação dele com aqueles presentes. E o deboche, mesmo depois que a gente sabia que os presentes foram surrupiados, eles brincando, dizendo que estava com eles, que não ia devolver, que vendeu, que esqueceu de devolver. Então, assim, era um comportamento de quadrilha. E a certeza que iam continuar, porque não limparam. Quando você sabe o que vai sair, você limpa as provas. Ninguém limpou prova nenhuma ali.